Você está mudo, Ricardo. Eu quero aproveitar também, o André já fez, mas também quero agradecer muito a presença de todos. Para nós tem sido assim um privilégio, um processo assim de muita alegria poder contribuir com a integração da fé de profissionais de diferentes áreas e segmentos da sociedade, integrar a fé com a atividade profissional, né? E uma alegria ter a Karen conosco, né? A Karen é uma amiga nossa, já esteve aqui conosco, ela é psicóloga, atua como psicóloga, e tanto clinicamente quanto na rede hospitalar de São Paulo, não sei se do município ou do estado, mas ela trabalha em hospitais, e ela tem também uma formação em teologia, uma rica formação em teologia, e é uma dessas profissionais que tem procurado integrar a fé com o trabalho, com o espaço público, com aquilo que ela faz no seu dia a dia. Então, Karen, é um prazer imenso tê-la de novo conosco, tá? Deus te abençoe. Nós temos, assim, Karen, o André já deve ter te orientado, a gente até 9 horas, não tem uma hora fixa para você encerrar, mas a gente procura ter um espaço antes de terminar, aí por volta de 9h30, que é quando terminamos, para o grupo interagir, poder levantar alguma pergunta, alguma coisa que colocaram no chat, tá bom? Então, mas se você precisar estender um pouco mais, a gente estende também um pouco mais o tempo das perguntas, tá? Não precisa preocupar. Ou a gente recupera isso na semana que vem, tá bem? Então, vamos orar? Deus bendito, nós te agradecemos por essa oportunidade, por esse tempo juntos. Te agradecemos por cada um, cada participante, cada profissional, e pela maneira como cada um tem procurado ser fiel a Ti no lugar que vive, no ambiente em que trabalha. Te agradecemos pela Karen, pela sua fé, pela maneira como ela tem procurado e buscado integrar a sua fé com a totalidade da sua vida, do seu trabalho, dos seus relacionamentos. Tome-a nas tuas mãos, use-a, ó Deus, para comunicar conosco essas verdades tão necessárias num tempo tão confuso como o que vivemos. No nome de Jesus. Amém. Boa noite. Para quem eu ainda não vi, boa noite. Algumas carinhas conhecidas, outras pessoas novas. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigada, Ricardo. Obrigada, André. Eu estou, dessa vez, diferente, né? A gente está online. Da última vez que eu estive com vocês, eu estive presencialmente, né? Mas desde o ano passado que as nossas interações têm sido assim, né? E eu acho que a gente tem que dar graças a Deus também por ter essa possibilidade nesses tempos, né? Eu sei que hoje a gente está cansado de tela, mas temos esse recurso, então eu agradeço a Deus por esse recurso que a gente pode usar, né? O Ricardo já falou um pouquinho da minha prática profissional e ministerial. Eu trabalho aqui em São Paulo, num hospital público da prefeitura, como psicóloga hospitalar, trabalhei com gestão também do serviço e trabalho também no cuidado pastoral e no ensino teológico. Quando a gente conversou sobre esse módulo, né, no final do ano passado, começo desse ano, eu já estava num ritmo de dar um pouco mais de espaço para o descanso, mais do que eu já faço em geral. E no mês de março eu fui surpreendida com um acidente, graças a Deus estou bem, não sofri coisas mais graves, mas fiquei com algumas complicações aí físicas, e então eu tenho sentido muitas dores. Já compartilhei disso
com o Ricardo e com o André também, mas então eu não imaginava estar aqui em junho falando com vocês nessas circunstâncias, né? Mas a gente tem aprendido muito também sobre a teologia da fragilidade, sobre o que a gente pode fazer quando a gente não está daquele jeito que a gente acha, né, que vai entregar o nosso melhor. Deus faz aquilo que ele tem que fazer, e eu creio nisso, por isso estou aqui com vocês hoje, né? E acho que tem tudo a ver com o tema que a gente vai tratar nesse mês, né? Que é tentar se reposicionar e deixar Deus ser Deus, né? E eu acho que isso tem tudo a ver, e Deus vem tratando disso comigo nesses últimos meses, nesse processo, né? Então, a ideia, eu falei com o André também, é que hoje a gente faça uma aula bem introdutória. Talvez vocês que já tenham participado de outros módulos vão ouvir coisas que já ouviram, mas eu acho que é importante e justo que todos ouçam pelo menos o pano de fundo do que eu tenho para dizer sobre trabalho, né? Nós vamos começar falando sobre trabalho, sobre estresse e sobre o tempo, e a gente vai caminhando. Eu vou explicar um pouquinho do percurso para vocês, tá? E hoje eu vou até umas 9 horas mais ou menos e vou ouvir vocês, aqueles que quiserem falar, né? E aqueles que quiserem interagir. E a ideia é que a gente termine sempre às 9h30, porque isso faz parte do que a gente vai falar aqui também, né? Sobre o tempo e sobre o descanso. Então, vamos caminhar por aí. André, eu vou começar a compartilhar aqui a tela, tá bom? Vocês estão vendo a tela? Tudo bem? Bem azul, bem claro, para todo mundo ficar acordado nesse momento. Aqueles que vão assistir depois, em outro momento, né? Se precisarem mandar as suas dúvidas, eu imagino que pode mandar também depois, né? E as suas colocações, e a gente vai interagindo. Então, esse é o percurso que eu pretendo fazer com vocês, né? Ele pode ter algumas alterações aí no caminho, mas o percurso é esse. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, no nosso primeiro encontro, sobre trabalho e estresse, e falar um pouco da espiritualidade do tempo. A semana que vem a gente vai entrar no Shabá propriamente dito, né? Vamos falar sobre isso, começar na semana que vem, no nosso segundo encontro. E depois a gente vai falar sobre 4 movimentos do Shabá, né? Que são cessar, descansar, abraçar e festejar como temas principais, mas a gente vai aprofundar outras coisas neles, tá bom? Eu sempre começo com qualquer aula que eu dou com alguns slides específicos, porque eu acho importante, né? Não sei quantos de vocês já ouviram uma música do Gerson Borges chamada Discipulado, né? Nessa música, o Gerson Borges, ele elenca todos os músicos e artistas que o influenciaram, né, para que ele faça a música que ele faz hoje, né? Para que ele toque a música que ele toca hoje. E na música que ele toca hoje, você sempre vai ouvir alguma coisa que vai te lembrar de alguém, né? E na música dele, ele fala sobre isso. E do refrão dessa música, que é um refrão que eu gosto muito, ele diz isso: todo mundo imitou todo mundo. Um por um se inspirou em alguém. Do mais simples ao mais profundo, não há um que não olhe ninguém. Do mais raso ao que vai mais fundo, todo artista é aprendiz de alguém. E assim como o Gerson fez na música dele, né, eu, quando dou as minhas aulas, venho dar aula, não venho sozinha, né? Eu venho com aqueles que me ensinaram, né? As pessoas que me mentorearam, que me discipularam e que ainda me ensinam, né? E no caso desse curso especificamente, a gente conversou lá em janeiro, eu e Ricardo, e o nome que veio para a gente por conta da temática, porque tanto eu quanto o Ricardo aprendemos com a Marva Down sobre isso, né? Foi o mesmo nome. Então, a gente vai ouvir muito nesse curso de Sarah Williams, de Marva Down e de Walter Brueggemann. Eu costumo colocar o rosto das pessoas também nos meus slides, eu acho que isso é uma coisa didática, para que a gente se lembre de que
tudo aquilo que a gente estuda, tudo aquilo que a gente aprende, também foi processado e foi vivido por pessoas, seres humanos encarnados, não são apenas ideias, né? Passa pelo corpo, passa por pessoas, passa por histórias. Então, esses 3 rostos que vocês, alguns talvez não conheçam, são pessoas que vocês vão ouvir bastante nesse mês. Bom, tudo começa aqui, né? Talvez muitos de vocês já tenham ouvido essa sequência, mas a gente parte, quando a gente estuda alguma coisa, quando a gente fala sobre alguma coisa, a gente parte de algum lugar, né? E nós aqui estamos para fazer uma reflexão cristã acerca de algumas temáticas, né? E a minha ideia é sempre que vocês não se aproximem das coisas pensando simplesmente num conceito, simplesmente num estudo, mas que vocês pensem na própria vida de vocês, né? Eu sei que alguns estão aqui porque querem ajudar suas comunidades, outros estão aqui porque querem ajudar outras pessoas, e outros estão aqui porque querem repensar suas próprias vivências, né, à luz do Evangelho. Então, a gente parte sempre de uma cosmologia quando a gente vive, né, que é uma compreensão do cosmos, é uma compreensão da criação, né? E essa compreensão, ela produz ali e desemboca numa teologia, que é a maneira com a qual a gente vai se relacionar com Deus, a maneira com a qual a gente vai se relacionar com esse Evangelho, né? A forma com a qual a gente se relaciona com Deus, né, e a gente percebe e entende aquilo que ele propõe, desenvolve ali em nós uma antropologia, que é a maneira com a qual a gente entende o que é o ser humano, né, para que o ser humano foi criado, né? E isso também, consequentemente, né, vai produzir em nós uma maneira de entender ética e política, uma maneira de entender os nossos valores, a maneira com a qual a gente se relaciona com as pessoas e a maneira com a qual a gente se relaciona com a cidade, com o mundo, né? Ou seja, nós estamos numa narrativa, né, e dependendo de que narrativa for essa que você acredita, muitas das coisas que a gente vai falar fazem sentido ou não, né? Quando a gente pensa trabalho, quando a gente pensa descanso, a gente está pensando a partir de onde, né? Então, para que a gente esteja na mesma página, é isso que a gente vai fazer. A gente está partindo de um lugar e de uma compreensão comum, né, do que é o mundo criado, do que Deus entende pelo ser humano, do que Deus deseja para o ser humano que ele criou, né? A gente sempre se faz muitas perguntas relacionadas ao trabalho. Eu sei que esse semestre, muitos de vocês que participaram dos outros módulos puderam aprofundar a questão do trabalho em si, né? Mas nós temos uma crise muito grande relacionada ao trabalho, porque o trabalho ocupa muito da nossa vida, né? A nossa atividade profissional ocupa um espaço muito grande. E de uns anos para cá, eu percebo que a gente tem feito mais intencionalmente esse movimento de pensar fé e trabalho, né? De pensar o trabalho dentro da perspectiva da vida como um todo, né? Isso é relativamente recente, né? Essa ênfase maior no pensar sobre como as demais atividades profissionais que não estão ligadas, por exemplo, ao clero, né, ao ministério voltado à igreja, como tudo isso se relaciona, né? Então a gente se questiona, geralmente quando a gente está numa crise ou quando a gente está num processo aí de escolha, né, se o nosso trabalho realmente importa para Deus, se isso que eu faço realmente importa, se o trabalho nos aproxima de Deus, né, ou nos distrai, se ele tem algum sentido, né, dentro dessa jornada de formação espiritual, se o nosso trabalho vai durar, se aquilo que a gente faz é passageiro ou se é uma coisa que vai permanecer, né? E por que eu falei no slide anterior um pouquinho sobre essa cosmovisão, essa narrativa, né? Porque responder essas perguntas tem a ver com essa nossa concepção, com aquilo que a gente entende, né?
tanto o trabalho quanto a experiência do descanso, que a gente vai falar mais para frente. Então, isso aqui eu vou passar rapidamente, mas os slides vocês vão receber, fiquem tranquilos. As concepções de trabalho que a gente teve ao longo da história foram muitas, né? E se a gente abrisse aqui para conversar, cada um ia dizer como foi ensinado a respeito do trabalho, né? Então, o trabalho, por exemplo, em relação ao corpo, né? Você, pessoa encarnada, trabalhando, se exercitando no trabalho, né? Se o trabalho encarnado, por exemplo, é mais ou menos importante do que aquilo que a gente faz, que a gente considera como um trabalho espiritual, uma questão contemplativa, que seja melhor do que aquilo que a gente faz todos os dias, né? Então, cada um, ao longo da história, eu exemplifiquei aqui Paulo, Agostinho, Tomás de Aquino, tinha uma concepção acerca do trabalho, né? Uma visão acerca do trabalho. E isso é importantíssimo da gente observar, né? Porque isso tem tudo a ver com as escolhas que a gente vai fazer a partir dessa nossa concepção, né? Vou passar aqui um pouquinho, os slides só me ajudam a guiar o caminho, mas eu não fico presa neles, depois vocês recebem. A gente ainda tem, na cultura das nossas comunidades, essa visão, né, de que algumas ocupações são menos do que outras, né, de que os trabalhos relacionados e ligados à igreja são maiores e melhores, de que aquilo que você faz no mercado de trabalho é menos, né? Dependendo da atividade que você faz, então, as pessoas questionam qual é o sentido daquilo e você mesmo não consegue, às vezes, fazer essa conexão, né, do que você está fazendo com o reino de Deus, né? E eu coloquei aqui a questão das donas de casa também, porque hoje existe uma grande discussão, né, da questão do papel da mulher, de mulheres que optam por ficar em casa para cuidar dos seus filhos, para cuidar da sua família, como um trabalho, uma vocação, né? E as críticas e os dilemas que essas mulheres sofrem hoje em dia, né? Eu tenho contato semanalmente, eu escuto isso sobre essa desvalorização, né, da vocação, né, de algumas mulheres que optam, que fazem essa escolha e que são legítimas, escolhas legítimas, né? Então a gente precisa pensar um pouco na maneira com a qual a gente continua colocando algumas vocações ou o que algumas pessoas entendem como vocação acima de outras coisas, né? Então a gente tem várias formas de entender trabalho. A gente não vai se aprofundar nelas, porque a gente vai falar de outras coisas, mas a gente tem, por exemplo, compreensões sobre trabalho como castigo, compreensão sobre trabalho como maldição. Vocês já passaram por algumas dessas visões, né? A gente vê teologias que falam sobre a gente como participante daquilo que Deus está fazendo no mundo, né? A gente cria junto com Deus. A gente tem concepções sobre a teologia do espírito. Então, o trabalho é uma expressão daquilo que Deus faz através de nós, né? E isso foi categorizado aí ao longo dos anos para uma melhor compreensão, né? E eu acho que quem tem interesse, vale a pena a gente aprofundar nisso, né? E aí, quando a gente fala sobre razões e motivos para o trabalho, né, a gente se depara com vários. Eu trouxe aqui alguns, né, que são os mais comuns que a gente fala. A gente fala que o trabalho tem como propósito servir a Deus, expressar os nossos dons e talentos, suprir as necessidades da nossa família, servir as pessoas, né, avançar o reino de Deus e crescer em santidade. O trabalho como algo que nos transforma, como uma disciplina, né?
E no momento que a gente vive, onde a questão da pressão do trabalho é tão grande, né, poucas vezes as pessoas param para pensar nessa dimensão do trabalho, do porquê do trabalho, na razão do trabalho, né? A maioria das pessoas com quem eu tenho conversado fala assim, primordialmente sobre a questão do suprimento das necessidades, né? Meu trabalho como aquilo que Deus usa para que eu pague as minhas contas no final do mês, né? E ainda muito dissociado. E eu acho que o trabalho que o Boccaccio tem feito nesses anos é fantástico nesse sentido de fazer essa integração, né? De tentar promover reflexão nesse sentido. E a gente dá ênfase para Deus, né, em Deus como aquele que trabalha. Então, Deus é o que cria, Deus é o que sustenta, Deus é o que redime, né? Então, Deus é sempre em atividade, quando a gente fala sobre seguir a Deus e aquilo que Ele propõe. Mas a gente não fala tanto sobre Deus como aquele que descansa, né? Até porque a gente não quer que Deus descanse, né? A gente quer descansar, mas a gente não quer que Deus descanse. A gente quer que Deus trabalhe, porque se Deus não trabalha, o que será de nós, não é mesmo? E entender o que significa esse descanso de Deus para esse sustento da humanidade e para o nosso próprio cuidado, né? Então, essa é uma dimensão que a gente conversa pouco, né? A gente não vê, não enxerga Deus como também o Deus que descansa, né? E o Tim Keller tem uma citação sobre o trabalho, quando ele diz que o trabalho não é necessariamente resultado de uma luta, né, de uma batalha, e sim como um plano de um artesão, né? Deus não criou o mundo como um soldado cavando uma trincheira, mas como um artista criando uma obra-prima, né? Então, quando a gente pensa no conceito da arte, eu acho que fica mais fácil da gente entender o descanso também, né? Quando a gente pensa no artista, a gente pensa numa pessoa que tem ritmos diferentes, que tem uma inspiração, que tem um processo, né? Eu acho que dá um outro olhar para a forma como Deus criou o mundo, né? E para essa figura. E a gente, olhando para a nossa própria experiência de trabalho, também poder resgatar um pouco disso, né? Um pouco do aspecto de que para que a gente trabalhe e faça aquilo que nós fomos chamados a fazer e sermos a quem nós fomos chamados para ser, existe uma dimensão também de contemplação, de descanso e esse ritmo diferenciado. Eu trouxe essa citação por conta de duas frases que eu considero muito importantes da gente observar, né? Então, quando a gente entende que nós também fomos chamados, né, para o trabalho, para o ato de governar, de ter domínio sobre a criação, né, essa faceta, né, que é o ato de governar, de cuidar, é um dos componentes do que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus, né? É um dos componentes. Então, nós somos chamados a representar Deus no mundo e sermos parceiros de Deus ao fazer o que Ele fez na criação, colocando ordem no caos, usando a criatividade para desenvolver a civilização com recursos da natureza física e humana, cuidando de tudo que Deus fez, né? Quando a gente se lembra do relato da criação, e mais para frente nós vamos ler de novo esse relato, né? A gente sabe de memória que Deus criou o mundo e descansou, né? Que existe o tempo do descanso. E quando a gente pensa que nós somos parceiros de Deus, temos essa faceta, né, no trabalho, a fazer o que Ele fez na criação, a gente automaticamente pensa em fazer, em agir, né? Agir para nós significa movimento, agir para nós significa alguma coisa que a gente tem que fazer para transformar, né? A gente não entende o descanso como um movimento também.
Então, fazer o que ele fez é fazer tanto a ação criativa quanto esse outro aspecto do descanso, né? E quando o Tim Keller coloca essa frase do cuidar de tudo que Deus fez, cuidar de tudo que Deus fez inclui cuidar de nós mesmos, né? E de toda a criação. Então, existe uma dimensão do autocuidado presente também nesse chamado do trabalho, né? De se colocar ordem no caos. Então, no trabalho, a gente testemunha, né? A gente testemunha da identidade, do caráter de Deus. A gente ajuda, né, esse conceito de ajudar a colocar ordem no caos, de lidar com as injustiças, de viver os valores do reino de Deus, né? E de se engajar em trabalhos que permanecem, né? Quais são os trabalhos que permanecem? O trabalho de Deus permanece, né? A obra de Deus em nós. Então, eu acho que de começar a desconstruir um pouco essa ideia de que existem algumas coisas específicas, né? Quando você pensa na sua atividade profissional, que vão permanecer ou não, mas a gente tem essa concepção de que se Deus nos chamou, Deus nos vocacionou e nos colocou nesses contextos específicos, é essa transformação que é o trabalho de Deus que permanece, que gera frutos, né? Então, é ressignificar essa experiência do trabalho. Tudo bem até aqui? Então, a gente fala um pouco sobre essas marcas do reino, né? A gente tem esse conceito de que o nosso trabalho em Deus não é vão, de que aquilo que a gente, com o qual a gente foi agraciado, não é em vão, que existe uma continuidade de vida, né? Que existe uma continuidade dentro dessa narrativa, né? Que a Nova Jerusalém tem relação com esse mundo. Então, o que a gente está fazendo aqui não é à toa, não é sem sentido, não é desprovido de identidade, né? A gente está situado numa história, e eu acho que a gente não pode perder isso de vista, né? E, enfim, a gente tá, essas marcas do reino são várias, os textos são muitos, a gente não vai entrar neles aqui, mas lembrar disso, né, de que nós estamos, sim, num mundo caído, nós estamos, sim, enfrentando uma série de dificuldades na nossa esfera de trabalho, né, mas que quando a gente tem essa origem, essa identidade, né, isso não é em vão, né? É Deus que faz a obra, né? E aí eu trouxe aqui algumas dessas dimensões do que a gente trabalha, do que a gente exerce, de por onde a gente transita, né? Então a gente transita na esfera congregacional, comunitária, ocupacional, pessoal, familiar. Isso tudo, gente, é um combo, né? A gente separa isso didaticamente para que a gente consiga observar um pouco e refletir um pouco sobre essas esferas, né? Mas nós somos seres integrados e deveríamos ser cada vez mais integrais e íntegros, né? Menos dissociados, né? Exercitando essa fé que permeia todas as áreas da nossa vida, né? E que compreende que a partir dessa identidade de filhos amados de Deus que a gente faz o que a gente faz, que a gente é o que a gente é, né? Em todas essas esferas. E também o quanto que cada uma dessas esferas influencia a outra, né? Então, são dimensões de um mesmo processo, né? E a nossa vocação, ela não pode ser perdida de vista, né? Então, nós pertencemos a Deus, nós pertencemos ao povo de Deus e a gente participa da obra de Deus, né? A partir disso, lembrando disso, né, a gente vai pensar trabalho e vai pensar descanso. A minha proposta aqui, nesse módulo,
claro que é pensar descanso um pouco mais conectada com a questão do trabalho, mas não apenas, né? A gente não tem como dissociar o nosso descanso, ele não é um descanso só do trabalho, né? As coisas que nos estressam não são fatores apenas ligados ao trabalho, né? Mas, obviamente, a gente está num módulo aqui com uma ênfase um pouco maior nisso, mas o que eu vou caminhar tem a ver mais com esse descanso da nossa identidade, esse descanso essencial que vai permear para todas as áreas da vida. Bom, a gente vai entrar um pouquinho em algumas questões relacionadas ao estresse, né? Eu brinquei com o Ricardo quando a gente falou desse módulo, porque o nome do módulo é Estresse, Shabá e Serenidade. Eu falei que de estresse eu entendo muito, de Shabá eu tenho aprendido nos últimos anos, e de serenidade eu espero que até o final do módulo todos nós cheguemos juntos lá, né? Mas estresse é uma coisa que eu acho que tem sido cada vez mais discutida, né? As pessoas têm se afastado cada vez mais do trabalho por conta disso, eu vou mencionar algumas coisas. Mas tem uma pesquisa muito interessante sobre trabalho, uma pesquisa grande que foi feita em vários países da Europa, da América Latina e da América do Norte, entre 2010 e 2019, mais ou menos, ou seja, pré-pandemia, né? Que perguntou para as pessoas qual era o significado do trabalho para elas, né? E possivelmente você vai se identificar em vários desses fatores, mas muita gente falou que o significado do trabalho era eficiência, era mostrar sua eficiência, né? Outros disseram que era utilidade, então eu acho que meu trabalho é útil, aquilo que eu faço, né, traz um sentido de utilidade. Algumas pessoas disseram que o trabalho significava prazer, né? Então trabalhar é alegria, trabalhar é prazer, então por isso que eu trabalho. A maioria das pessoas disse trabalho é sustento, né? Muita gente falou que o trabalho é o que nos torna moralmente e socialmente aceitáveis. Isso é um fator muito preocupante, né? Ao mesmo tempo que tem uma faceta interessante do tornar-se adulto, do tornar-se, né? Ela mexe com algumas questões de identidade muito profundas, quando a gente se depara com o desemprego, quando a gente se depara com essas dificuldades, né? Entender que sem trabalho você não é moralmente aceitável ou socialmente aceitável é um peso gigante para se carregar, né? Muita gente também falou sobre o trabalho como a possibilidade de desenvolver laços sociais e afetivos, né? E nós sabemos que muitas pessoas que não participam, por exemplo, de comunidades de fé, têm no trabalho sua fonte principal de desenvolvimento de relacionamentos, né? E problematizando, ouso dizer que tem muita gente que também frequenta as comunidades de fé que tem no trabalho o seu espaço principal de desenvolver laços afetivos. Nós estamos com alguns problemas aí, e já não é de hoje, né? Garantir segurança e possibilitar autonomia, então a segurança que o trabalho proporciona para algumas pessoas, alguns tipos de trabalho, né? E a possibilidade de se tornar um ser autônomo, né? De ter a independência financeira como uma possibilidade de autonomia. Muita gente respondeu que trabalho serve para manter as pessoas ocupadas, ou seja, preencher o tempo, né? E outros disseram que é para organizar o tempo da vida, né? Então, a gente tem aqui as categorias principais das respostas dessa pesquisa grande, que depois eu posso mandar para vocês, mas que eu acho que mostram para a gente, né, o que as pessoas atribuem como significado para o trabalho, né? E o trabalho toma muito da nossa vida, né? Toma um tempo enorme, a gente passa a maior parte do nosso tempo no trabalho, né? E aí eu na curiosidade de querer entender um pouquinho a questão do descanso agora, né?
realizei uma pesquisa muito fidedigna nas minhas redes sociais, com as pessoas que eu conheço, ou seja, cientificamente comprovada, mas as pessoas com quem eu convivo são de faixas etárias muito distintas e enfim, confissões de fé muito distintas, então eu achei que seria interessante perguntar, né? Então, nesses últimos meses, eu tenho perguntado nas minhas redes sociais, as pessoas têm respondido, né? Coisas relacionadas ao trabalho. Então, isso aqui não é uma pesquisa científica, isso aqui é uma pesquisa das redes sociais, tá bom, pessoal? Então, eu perguntei para as pessoas se elas trabalhavam com o que gostam, fiquei surpresa de ver que a maioria diz que sim, né? E perguntei se as pessoas já sofreram algum adoecimento psíquico relacionado ao trabalho, e não me surpreendi ao saber que a maioria sim, né? E algumas pessoas me perguntaram o que seria esse adoecimento psíquico, e eu disse, bom, qualquer questão relacionada, né, à depressão relacionada ao trabalho, a burnout, algum tipo de assédio moral, e 70% das pessoas falaram que sim, né? E isso realmente corrobora com o que a gente vê no dia a dia, né? Perguntei para as pessoas se elas tinham um dia ou um período separado para descansar. A maioria disse que tem. Achei interessante. Só que dessas pessoas que têm, né, a maioria disse que tem um período, algumas horas de descanso, não separam o dia inteiro para descansar, por exemplo, né? O que também não me surpreende, pela realidade que a gente vive hoje, mas... E aí eu perguntei se na tradição de fé dessa pessoa, né, levando em conta que tem ali gente de tudo que é lugar, se o descanso foi ensinado como um valor ou uma prática. E a maioria disse que sim, né? Ficou ali meio a meio, mas eu acho que a maioria falou que sim. Os que falaram que não, disseram assim, até falavam disso, mas eu nunca vi ninguém praticar, né? Então, lá na minha igreja até falavam sobre o descanso é importante e tudo mais, mas nunca vi ninguém praticar, até porque a igreja nunca parou, minha família nunca parou, eu não vejo ninguém descansando, né? Então, eu achei que esses dados foram bastante interessantes nesse sentido, para tentar entender. Eu estou falando de uma geração de pessoas entre 20 e 50 anos, por exemplo, né? E o quanto esses temas têm sido trazidos nas nossas comunidades. E aí eu perguntei quais são os fatores que impedem essas pessoas de descansar. Choveu resposta, gente. Teve de tudo. Teve resposta, desabafo, pedido de terapia, teve tudo. Mas os 4 principais, né? O primeiro foi conectividade 24 horas, 7 dias por semana, né? Dificuldade de desconectar mesmo. Desconectar da tecnologia, né? E o segundo foi essa falta de limites na tecnologia, né? Então, muita gente relatando os acessos constantes, a própria pessoa fazendo muitos acessos na tecnologia e figuras de chefia, colegas de trabalho acessando as pessoas pelas redes todos os dias da semana, né? Eu recebi pelo menos uns 5 relatos de gente dizendo que chefe liga sábado, 11 horas da noite, que manda mensagem, que quer cobrar relatório, né? Então, essa falta de limites que a tecnologia coloca, mas que tem a ver com a postura também de quem maneja a tecnologia, né? Filhos pequenos, né? Eu tenho um grande número de amigos entre 20 e 45 anos com filhos pequenos, então esse é um fator que impede o descanso pela circunstância, né? Fase da vida. E a ansiedade como um fator também. E aí os demais que foram citados, cobranças e instabilidade de emprego, então essas cobranças recebidas no trabalho, o medo de perder o emprego, né, que leva a essa falta de limite lá em cima, o que as pessoas consideram como demandas urgentes, né, o que é extremamente questionável.
né? Os relatos do que eu tive, do que é demanda urgente, dava para esperar até segunda-feira, né? Mas a gente tem esse senso de urgência, né? 2 ou 3 empregos simultâneos, então muitos jovens, principalmente até os 30 anos, 35 anos, com muitos trabalhos simultâneos, né? Muitos empregos. A pandemia foi citada, porque nós, né, perguntei recentemente, então as pessoas já falaram da pandemia, a pandemia impede o descanso, né? A falta de intencionalidade em procurar esse descanso e a procrastinação, né? A procrastinação, ela é um falso descanso, né? Dizer que eu vou fazer depois, vou descansar agora para fazer depois, você não descansa, você só leva a atividade lá para frente, né? O perfeccionismo, as pessoas têm medo de descansar porque são perfeccionistas, têm medo de errar, então acham que precisam ficar o tempo inteiro tentando fazer o seu melhor, né? Cuidados com a casa sobre responsabilidade de uma pessoa só. Muita gente falou sobre isso, né? Que, olha, eu nunca descansei e não descanso, não tenho a prática de descansar, porque fica tudo nas minhas costas. Na minha casa só eu trabalho, né? Ninguém ajuda, ninguém faz nada. Então, essa foi uma queixa. E antes que me interpretem mal, não foi uma queixa só das mulheres, foi uma queixa também de homens. Então, é interessante perceber algumas coisas. As preocupações com as questões políticas e sociais, que estão bombando, que no nosso momento as pessoas não conseguem descansar porque ficam expostas a isso o tempo inteiro, né? A falta de organização como um empecilho para o descanso, né? Então, eu não me organizo, eu sou desorganizada e não consigo colocar descanso na minha vida. A autocobrança, que também tem muito a ver com o perfeccionismo, que a gente já falou, né? E o que em inglês a gente chama de FOMO, né? Não sei quantos de vocês já ouviram sobre isso, mas o FOMO é o Fear of Missing Out, é o medo de perder alguma coisa, né? Alguma coisa que está acontecendo. Então, é um fenômeno que os jovens hoje usam muito, né? Esse medo de, se eu não estiver conectado, se eu não estiver o tempo inteiro em alerta, se eu não estiver o tempo inteiro em relação com alguém, eu vou perder alguma coisa, né? Então, gente, esses foram alguns dos fatores que as pessoas me disseram que estão vivendo como fatores que impedem o descanso. Eu acho que se a gente abrisse para conversar, e daqui a pouco a gente vai abrir, muitos de vocês poderiam me dizer que alguns desses fatores são aqueles que também te impedem de descansar, né? Então, a gente tem visto pessoas sofrendo de estresse cada vez mais, né? O estresse, originalmente, a palavra todo mundo já ouviu falar, mas é essa reação que a gente tem de se adaptar a situações, né? Então, esse movimento, essa reação de adaptação, né? Mas quando essa adaptação não acontece, quando ela é feita, né, quando ela é esticada de alguma maneira, a gente fica sob pressão e a gente fica em estado de alerta constante, né? E eu acredito que a gente tem vivido isso, esse alerta constante. Isso se aplica a todas as atividades, né, profissionais e vocacionais, inclusive e muito, né, para aquelas pessoas que exercem seu trabalho nas comunidades de fé, pastores, líderes, enfim, estão sofrendo muito com isso, né? Eu sou procurada sempre por pessoas para me falar que as lideranças estão sofrendo, como é que a gente ajuda os pastores, enfim, as pessoas estão sofrendo muito com o estresse, né? Essa pressão muito grande, esse estado de alerta e essa falta de resolução e de paz, né? E a gente tem alguns tipos de estresse, não vou me aprofundar neles, mas a gente tem esses estresses que são agudos, então uma situação que você vive, seja no trabalho, seja na família, que te coloca debaixo desse estresse por um período e depois ele passa, né? E a gente tem os estresses que são crônicos, que são aqueles que perduram aí por bastante tempo, né?
E aí a gente pode reagir de algumas maneiras. Ou a gente fica em estado de alerta, ou a gente vai resistindo, né? Ou a gente exaure, a gente cai na exaustão, que é o que a gente chama de síndrome de burnout, né? Que é esse esgotamento que tem a ver com esse excesso, né, de estar sempre alerta e de não ir lidando com as coisas conforme elas vêm por conta dessa pressão muito grande, né? E aí a gente tem alguns caminhos aqui, algumas características, a gente não vai se aprofundar, mas vou mencioná-las. Então, características do burnout, né? A exaustão em si, essa despersonalização, esse cinismo, então a gente começa a ter uma relação com aquele fator estressor ou com aquele, por exemplo, dar exemplo do trabalho, né? A gente começa a ter uma relação com o trabalho, uma postura cínica em relação ao trabalho, a gente vai perdendo a nossa identidade ali, se despersonalizando, se descaracterizando, né? Isso vai levando a gente a uma ineficácia profissional, a gente não consegue mais produzir como a gente produzia, fazer o que a gente fazia, mesmo que esse patamar de produção, de produtividade, já seja um patamar errado, né? Já seja um patamar alto, você não precisava de tudo isso, né? Mas você se colocou naquele lugar ou alguém te colocou ali, né? Então isso vai gerando em você esse sentimento. Isso reduz o seu sentimento de realização, né? Você já não se sente tão bem fazendo o que você faz, na atividade que você faz. Eu trouxe aqui o conceito de fadiga por compaixão. Eu não sei quantos de vocês já ouviram esse conceito. Eu acho que a gente está acostumado mais a ouvir sobre burnout, mas na área da saúde a gente fala sobre fadiga por compaixão, né? A fadiga por compaixão é esse estresse, né, esse trauma, que vai fazendo com que você perca, né, a compaixão ao longo do tempo. Então, isso é muito comum em profissões da saúde, em trabalhos pastorais, missionários, né, em que você tem um engajamento muito grande com o sofrimento humano, né, você lida muito constantemente com o sofrimento humano, e a compaixão, que é o sofrer com, né, ele, nesse nível extremo, ele gera essa fadiga por compaixão. E acontece o mesmo, um processo muito parecido com o do burnout, né? Mas a gente chama isso de fadiga por compaixão, que se contrapõe ao conceito de satisfação por compaixão, né? Eu vou falar por mim, mas posso falar por outras pessoas também, quantas e quantas pessoas que trabalham na área da saúde ou no Ministério Pastoral que passam por situações de exposição ao sofrimento muito grandes, mas que voltam para casa e dizem: nossa, eu estou tão feliz porque hoje eu fiz o que eu fiz, né? Eu tô sentindo uma alegria que eu não sei explicar, apesar do sofrimento, da dor e tudo mais, eu pude estar ali com aquela pessoa, servindo aquela pessoa, ajudando aquela pessoa. Então, esse conceito de satisfação por compaixão, né? E eu já experimentei os dois, então eu posso falar, né? Quantos dias eu voltei para casa assim, com esse sentimento, né? E quantos momentos eu, depois de anos e anos fazendo isso, em contato com o sofrimento todo dia, você vai se exaurindo, né? E a gente às vezes fala dos profissionais da saúde, por exemplo, os médicos, né? A gente fala assim: esse médico é muito frio, esse médico é muito, né, seco na hora de tratar, falar com alguém, né? E muitas vezes esse profissional passou por esse processo de fadiga por compaixão e não conseguiu encontrar de novo, né? Não conseguiu recuperar de novo a empatia, não conseguiu recuperar. Então, eu acho que tem essa característica desse trabalho de quem lida com o sofrimento, né? Eu trouxe aqui algumas diferenças para quem se interessar depois se aprofundar um pouquinho mais na questão das diferenças entre o estresse e o burnout, que às vezes dá uma confusão aí. Algumas características até para você poder olhar um pouquinho e pensar um pouquinho na sua prática profissional, né? O burnout ele gera essa falta de engajamento, você já está exausto, então você já não entra mais nisso. Quando você está estressado, você mergulha demais, né? São reações diferentes,
que aí a gente pode conversar mais para frente, tá? Bom, vivemos então numa sociedade que está cansada e estressada, né? Acho que alguns de vocês conhecem esse filósofo coreano que mora na Alemanha, que escreveu sobre a sociedade do cansaço e tem escrito trabalhos muito interessantes ao longo da pandemia também. Ele é um filósofo que não é cristão, mas que levanta algumas questões muito importantes para as quais a gente pode trazer reflexões e respostas, né, e caminhos possíveis, né? Então, ele fala sobre essa sociedade do cansaço, né, sobre esse burnout, essa fadiga que a gente vive como sociedade, né, como uma consequência de uma sociedade que vive com base na produtividade, no rendimento, né, que tem como ponto de partida esse conceito, né? E eu só faço um parênteses aqui, né? Por que é tão importante a gente retomar o nosso primeiro raciocínio de hoje, né? Qual é o nosso ponto de partida? A gente tem uma compreensão sobre trabalho, né? Nossa visão cristã do trabalho e do descanso, ela é diferente. O nosso engajamento, ele tem uma identidade, né? A gente parte de um lugar. Quando a gente é exposto a essa sociedade, com todos os seus desafios, com todos os seus ídolos, com tudo aquilo que nos tira do prumo, né? A gente cai também na sociedade do cansaço. A gente cai também nesse modus operandi que ele vai descrever, né, de como a gente se relaciona com o trabalho hoje em dia. É como se a gente fosse trabalhar e perdesse a identidade, né, do que significa o trabalho, do que significam as nossas relações, né? E a gente reproduz um modelo quando a gente perde essa identidade. Então, o que ele está dizendo é que hoje a gente praticamente faz uma exploração voluntária. A gente se coloca nesse lugar de que a gente precisa produzir, precisa realizar, a gente não pode parar, porque se a gente parar, alguma coisa vai acontecer, né? Alguém vai deixar a gente para trás, a gente não vai ter o sustento que precisa, a gente não vai ter o status que a sociedade cobra, né? Então a gente se coloca nesse lugar, né? E o que ele vai argumentar é que a gente às vezes pensa que isso é uma coerção externa, que é o mundo que está cobrando da gente isso o tempo inteiro, mas que na maioria das vezes isso é um imperativo, que é interno, é um imperativo interno. É a gente que se coloca essa pressão, a gente que se coloca nesse lugar, né? Esse é um dos argumentos dele. Por quê? Porque a gente tem como argumento essa sensação de liberdade, né? Eu é que mando na minha vida, eu é que organizo a minha vida, então eu posso render mais, eu posso ser mais, né? Então, uma das características que ele fala é que essa sensação de liberdade ela vai fazer com que a gente se explore cada vez mais, né? E tem essa ilusão de que a gente não está sendo só explorado lá por fora, né? Então, é uma exploração sem autoridade. Não tem ninguém que manda a gente fazer isso, é a gente que manda a gente fazer isso, né? Eu vou ler aqui e daqui a pouquinho a gente vai parar para conversar um pouco. Eu gosto muito dessa citação dele que fala sobre a origem dos nossos adoecimentos emocionais relacionados ao trabalho, né, ao excesso. Então, o sujeito de desempenho, ele está chamando a gente de sujeito de desempenho, aquele que precisa sempre estar produzindo e fazendo. Está livre dessa instância externa de domínio que o obriga a trabalhar e que poderia explorá-lo. Ele é senhor e soberano de si mesmo. Assim, ele não está submisso a ninguém ou está submisso apenas a si mesmo. É nisso que ele se distingue do sujeito da obediência, né? Então, a gente não quer
servir, a gente quer ser servido, mas ao mesmo tempo a gente cai nessa armadilha, né? A queda da instância dominadora não leva à liberdade. Ao contrário, ela faz com que a liberdade e a coação coincidam. Assim, o sujeito do desempenho, ele se entrega à liberdade coercitiva, ou seja, ele se coloca nesse lugar em que ele mesmo se cobra, né, para ampliar seu desempenho. O excesso de trabalho e desempenho vira autoexploração, né? Então, a gente está se autoexplorando. Essa é mais eficiente do que a exploração do outro, porque ela anda junto com a liberdade, com essa nossa fantasia de liberdade. Então, o explorador é ao mesmo tempo explorado. O agressor e vítima já não podem ser distinguidos. A gente não pode mais só culpar o sistema, o que está lá fora, o meu chefe. Não, tem uma dimensão aí que é pessoal nesse sentido, né? Essa autorreferencialidade, ela gera uma liberdade que é paradoxal, que, em virtude dessas estruturas coercitivas que lhes são inerentes, se transforma numa violência, ou seja, a gente pratica uma autoviolência, né? E esses adoecimentos psíquicos da sociedade do desempenho são essa manifestação patológica, são essa manifestação doentia dessa liberdade que a gente acha que a gente tem, né? E por que eu estou falando de tudo isso? Porque, olhando lá para trás, né, quando a gente para pensar na criação e no nosso movimento como ser humano, né, de busca de autonomia, independência, separação de Deus, de tomar as rédeas da nossa própria vida, né, o caminho que a gente faz, a gente vai reproduzindo isso ao longo da vida de diversas maneiras, inclusive na forma com a qual a gente se posiciona no trabalho, né, em relação ao trabalho, em relação ao descanso, em relação à provisão de Deus, né? E vivendo numa sociedade como a gente vive, num contexto que a gente está vivendo, né, frágil, de fragilidade social, enfim, essa falta de limite, né, agrava a situação. E para concluir aqui o nosso raciocínio inicial, né, ele fala especificamente em relação à pandemia, como isso se agravou, né, nesses meses e nesse último ano, né, nessa nossa autoexploração, nesses nossos adoecimentos psíquicos relacionados ao trabalho, né? Primeiro porque a gente já não tem rituais e estruturas para o trabalho, né? Tudo se misturou, né? Não é todo mundo que está fazendo home office, eu sei, eu pelo menos não estou, não pude fazer isso na pandemia, mas as pessoas que puderam fazer estão vivendo essa questão, né, de falta de rituais e de estruturas. Você não tem mais o seu dia estruturado, você não tem mais aquele ritual de ir para o trabalho, né, de colocar o limite da hora que você toma o café, a hora que você vai trabalhar. Fisicamente falando, né, no espaço físico. A falta de contato social, né? Então, isso é um impacto que a gente vai tratar em uma das nossas aulas sobre comunidade, mas esse é um impacto enorme que a gente está vivendo, né, a falta de contato social. As lives como contemplação do próprio eu ininterruptamente, é o tempo inteiro a gente falando da gente, a gente falando do eu, a gente se olhando no espelho, a gente se vendo na tela, né? Isso é muito prejudicial também nesse sentido. E essa questão da digitalização que pode fortalecer ou enfraquecer os vínculos comunitários, né? Eu falo que pode fortalecer ou enfraquecer porque tem os dois lados. A gente hoje está num extremo, que é o excesso, né? Mas tem a parte boa também. E essa questão do home office como a dificuldade de estabelecer limites e fronteiras, o prejuízo que isso tem para a nossa saúde emocional nesse momento, né? E a dificuldade que isso impõe nesse paradigma trabalho-descanso. Se já era difícil, para as pessoas parece estar mais difícil ainda, né? E essa semana saiu um artigo muito interessante sobre casamento, sobre as relações afetivas que estão se desfazendo na pandemia, né? E uma das frases que mais me chamou a atenção e que tem a ver também com o que a gente está falando
dos limites das fronteiras, do nosso conceito de descanso e trabalho, é essa frase, né, que nós construímos as nossas casas não como lugares para viver, e sim como lugares para voltar, né? E o autor está argumentando que é por isso que hoje está tão difícil das relações afetivas de casamento na pandemia, de passarem sem turbulências, né? Porque as pessoas estão convivendo demais e as nossas casas não foram criadas para isso, nossas famílias, nossas estruturas dentro de casa, né? E o trabalho invadiu a casa, né? Hoje a gente não tem tanto esse limite, tanto essa fronteira, né? Então, o que a gente precisa fazer, gente? E o que nós vamos fazer, o que eu estou propondo para vocês aqui hoje, né? É que, à luz desse monte de informação que a gente ouviu hoje, que a gente possa fazer uma pausa para reorientar as nossas práticas de trabalho e as nossas práticas de descanso à luz da nossa identidade, da nossa vocação, né? Nós fomos criados, sim, para trabalhar, mas nós fomos criados também para o descanso, né? O descanso, nós vamos falar disso, mas tem um papel fundamental na forma, inclusive, como a gente trabalha, né? E como a gente se relaciona com as pessoas, né? E nós vamos parar um pouquinho também para pensar sobre a questão do tempo, né? Da espiritualidade do tempo. E a minha ideia com vocês aqui, eu falei já isso para o André, né? É que esse curso seja um tempo na aula a gente discutir alguns conceitos, mas fora da aula de vocês praticarem o descanso, né? Esse curso vocês vão receber algumas sugestões de leitura para se aprofundar no tema, né? Mas eu não quero que esse seja um curso para que a gente para que a gente acumule mais coisa para fazer, né? É o caminho inverso. Eu quero o caminho da contemplação, da convivência, do diálogo, né? Que a gente tenha tempo agora para conversar sobre algumas dessas coisas, porque a ideia é resgatar o equilíbrio de algumas coisas. E eu não sou utópica nesse sentido de achar que a gente vai conseguir fazer isso todo mundo do mesmo jeito, porque estamos em circunstâncias muito distintas de vida, né? Mas a gente tem um ponto de partida comum, a gente tem práticas comuns e a gente tem um ensino de Deus sobre isso, né? Então, o meu objetivo é que a gente relembre um pouquinho sobre esses ritmos, e a gente vai fazer isso com calma, né? As próximas aulas serão mais calmas para que a gente tenha mais tempo, é que hoje foi só uma introdução, mas que a gente relembre esses movimentos, né? Os ritmos da criação. A criação tem ritmos que são complementares, né? E a gente vai precisar resgatar um pouquinho disso, né? Resgatar o descanso diário, resgatar o descanso semanal, resgatar o conceito do descanso anual e resgatar um conceito mais aprofundado do que significa descanso, que não é só não fazer nada, né? O descanso não é não fazer nada, tem uma profundidade muito maior, né? Não tem a ver com fazer apenas, tem a ver com ser, né? Então, para concluir a nossa conversa de hoje, eu vou deixar vocês com essa citação que vocês já devem ter lido na divulgação que o André fez, mas que a gente vai tentar fazer esse resgate do sabático, né? E no sabático a gente vai aprendendo a deixar Deus cuidar de nós, não por uma postura de preguiça ou passividade da nossa parte, mas na profunda liberdade de abrirmos mão das nossas infrutíferas tentativas de sermos Deus da nossa própria vida, né? A gente falou muito do conceito de liberdade ali na Sociedade do Cansaço, né? Mas descansar é um ato profundo de liberdade, né?
descansar é um ato profundo de liberdade, e já desde já desconstrua o conceito de que descanso é preguiça, de que descanso é passividade, de que esses conceitos têm que estar ligados à produtividade, a produzir, né? A gente vai fazer um outro caminho, né? Então, hoje era isso que eu queria deixar com vocês, e queria ouvir vocês, quem quiser falar, se alguém quiser falar, se não quiser pode escrever, acho que no chat, né, André? Mas disso que vocês ouviram, o que fez sentido, o que não fez sentido. Eu sei que hoje não teremos tantas perguntas, talvez tenhamos mais comentários, porque o conteúdo que talvez provoque perguntas virá depois, mas fiquem à vontade. Eu queria só reforçar para o pessoal que vocês estão com a possibilidade de abrir os microfones e comentar pessoalmente. Então, desfrutem dessa liberdade. Boa noite a todo mundo. Boa noite, Karen. Boa noite, Azar. Muito bom ouvir uma aula sua de novo. Eu achei interessante tudo porque eu terminei a faculdade no fim do ano passado, né? E desde então eu estou tentando mestrado, mas basicamente desempregado. E durante a sua fala eu fui percebendo que eu estou muito cansado. Mesmo desempregado, mesmo não trabalhando, eu estou diariamente, eu acordo e durmo pensando o que fazer da vida. E eu preciso de descanso mesmo, sentindo que eu estava descansando a todo tempo, entende? Obrigado por esse insight e vamos ver o que Deus fala. Amém. Obrigada pelo seu compartilhar, Azaf. E é isso. Tem um artigo que também está circulando por aí, recente, falando sobre também um cansaço que veio agora somado, que é o cansaço da pandemia. É um sentimento coletivo, está todo mundo, né, com uma dimensão do cansaço nova, que não tinha experimentado antes, que eles estão chamando de como se fosse um esvaziamento, né? Eles usaram uma palavra em português que eu não gostei, tanto que eu não gostei que eu já esqueci. Mas é mais ou menos isso, né? Esse sentimento de que a gente vai se esvaindo, às vezes mesmo sem uma atividade em si da rotina, né? Então, vamos ver nas próximas semanas aí o que a gente vai conversando. Isso, alguém falou aqui, definhamento. Eu não tinha gostado da tradução do definhamento, que eu acho que a gente não está definhando exatamente, mas a gente está se esvaziando, às vezes, da energia, né? O Karen, eu tentei anotar aqui, mas não consegui anotar tudo daquela pesquisa, a primeira que você mencionou, mas assim, eu fui observando, eu sou muito ruim, muito limitado para fazer análise estatística, não é minha praia. Mas, assim, por exemplo, pessoas que gostam do trabalho, deu 93%. Mas as pessoas que adoecem psiquicamente no trabalho foram 70%. Eu falei, parece que as coisas não estão batendo assim exatamente, porque se o trabalho é tão bom assim, não faria muito sentido adoecer. Tudo bem uma coisa que seja fora do meu, assim, de um certo controle que eu posso ter, como um abuso, uma coisa dessa natureza, mas assim, 70% reconhecem um adoecimento psíquico, enquanto que 93% gostam do trabalho. Por exemplo, o descanso deu um pouco mais de 50%, mas a dificuldade depois que as pessoas encontram para descansar é altíssimo também. Então, eu fiquei tentando assim entender essas disparidades nas respostas, né? Assim, não que as pessoas não tenham dado uma resposta honesta, acredito que deram, mas elas são
elas são meio paradoxais, né? Elas são um pouco antagônicas, né? E não sei se isso te chamou a atenção também, e o que Sim. que você chegou a pensar sobre isso. Uhum. Eu acho que é um retrato do que a gente está vivendo, né? Um retrato da dissociação que a gente faz entre essas coisas. Então, por exemplo, a pessoa dizer que gosta do trabalho, né? Eu acho que se tivesse ido para os pormenores, ela ia dizer assim: ah, eu gosto porque eu ganho bem, ou eu gosto porque eu faço uma atividade, Hum, porque eu tenho liberdade para escolher o que eu faço, ou eu, enfim, tenho relações boas no trabalho, com os meus amigos, mesmo o meu chefe sendo ruim. Então, eu acho que as pessoas. E também eu acho que tem uma questão, Ricardo, da forma com a qual hoje a gente se relaciona com as pessoas, eh, socialmente, né? O nível do que significa uma violência, né, para algumas pessoas isso é muito diferente. Então, tem gente que veio de relações, por exemplo, abusivas em casa e tem uma figura de um chefe abusivo no trabalho, e aquilo para ela representa um cuidado, né, ou uma, enfim, ela não faz essa associação consciente. Então, o meu pai me maltratava, por exemplo, o meu chefe está me maltratando. Não, meu pai fazia isso, mas isso para mim era cuidado. Então, né? Então, assim, tem muita dissociação. Faz todo sentido isso que você está falando, claro. Eu acho que as respostas são assim. O André também lembrou uma expressão aqui do excesso de positividade, né? Um artigo também, uma característica. Você quer falar alguma coisa sobre isso, André? Você só citou aqui o. Não, é só essa ideia, né, de que mesmo essa coisa voluntariosa, né, ligada à escolha da profissão hoje em dia, eu faço para me Uhum, o que eu quero. expressar, eu faço o que eu quero, se eu não gosto, eu Uhum, saio de trabalho, eu vou é, atrás daquilo que me é confortável, mas ao mesmo tempo você é livre para tudo isso e está na pressão de sim. fazer isso dar certo para os seus pais e principalmente para você mesmo, assim. Então, Uhum, tem toda uma liberdade, tem tudo eu estou fazendo o que eu gosto, sim. mas é isso, você está inventando esse papel, então esse fardo, né, de inventar o É, papel, ele é muito pesado, assim. Eu acho que isso adoece, assim. A pessoa está se afirmando e é o que ela quer sempre, é. mas daí para ter paz, ou daí para isso não... Esse troço do excesso, né, da autoexploração, eu vou me Autoexploração, consumindo, assim, exatamente. Uhum. E uma falta de reflexão sobre o significado, o sentido do trabalho, né? Uma total falta de reflexão. Às vezes eu faço orientação vocacional com o pessoal mais novo e é muito interessante de ver. Tem gente que já vem mais assim, mais amadurecida, mais esclarecida, mas os argumentos pelos quais, né, a pessoa vai, eu vou estudar 10 anos, mas por que não? Porque eu só quero dinheiro, porque eu sei que é só o dinheiro e eu vou fazer esse caminho, e, né, então dissocia completamente do resto da vida, né, e aí vai adoecendo no trabalho, adoece as relações, adoece, né, é uma falta de reflexão mesmo, né. Mas é por isso que eu falei, Ricardo, que me espantou o número de pessoas que falou que trabalha com o que gosta. Porque, em geral, né, eu escuto muito mais que as pessoas estão fazendo o que não gostam, né, ou estou nesse emprego porque eu preciso, né, tirando, como o André falou, algumas pessoas que vão para aquele emprego porque assim, aqui eu não tenho hora para entrar, eu faço do jeito que eu quero, ninguém fica me controlando, né? Que é uma característica da geração mais nova, da mais nova de todas agora, mais recente, do mercado de trabalho, né? Mas o cansaço ele vai e atinge, porque assim, Sim. talvez, pegando esse conceito do coreano, Uhum. assim, da sociedade do cansaço, a gente vive também uma sociedade paradoxal, né? Por exemplo, a do cansaço é paradoxal, né? Porque ao mesmo tempo que eu me considero uma pessoa mais livre hoje, eu sou mais escravo do que jamais fui, né? Eu me Exatamente. lembro de um senhor já amigo meu, já aposentado, já bem idoso, e um dia, na casa dele, eu não sei se filhos, sobrinhos, comentando com ele que, que não queriam ter chefe, nunca quiseram ter patrão, né? E esse senhor foi empregado, acho que foi bancário a vida toda, e, e ele sabia que aquela garotada
estava tudo mal das pernas, estavam meio que dependendo dos pais para viver. Aí falou, olha, eu tive chefe a vida inteira e estou satisfeito por ter aposentado na condição que eu me aposentei. E tudo bem, vocês podem viver sem chefe, mas vocês vão viver essa luta o resto da vida, né? Não vão poder aposentar, né? Ele desfrutando da sua aposentadoria. Eu acho que a gente vive um pouco essa coisa paradoxal, né? É uma liberdade onde nós não somos livres e um descanso ao qual nós nos propomos, onde nós não descansamos. Não, eu acho que esse conceito de descanso, por isso que é tão interessante a gente poder fazer essa caminhada, né, de tentar entender o que significa o descanso, à luz da Bíblia e, né, no tempo que a gente está vivendo hoje, né? Porque para nós o nosso conceito simples de descanso é eu não fazer nada, né? Mas eu não sei vocês, assim, o conceito, né, as experiências que vocês têm ao longo da vida, mas o não fazer nada, primeiro que não tem ambiente, é igual a história da meditação, a meditação do não pensar em nada, né? Se não é uma coisa orientada, se não tem um descanso mais disciplinado, né? Uma meditação mais disciplinada, você fica perdido, você fica sem referência, você fica sem foco e aquilo também vai te sobrecarregando, né? Mas é uma sociedade, é uma geração, a nossa geração como um todo, né? Que tem muita dificuldade em descansar e que, como eu falei lá, né? As pessoas dizem que elas conseguem algumas horas para descansar, mas esse conceito que a gente vai pensar um pouco a partir da semana que vem né, do período, do tempo do descanso intencional, como disciplina, como prática, não tem, não existe, né? Exato. E é isso também, a Rosirene mencionou uma coisa muito interessante aqui, o conceito também dessa geração de descanso é entretenimento, né? É ocupar-se, distrair-se, né? Não é uma coisa de presença, é uma coisa de distração, né? Claro que a gente precisa se distrair em alguns momentos, mas Não é o descanso ainda. não é disso. E eu acho isso tão forte, Karen, Tem uma que... pergunta do Toshi, desculpa, só para lembrar aqui. Deixa eu ver aqui. Não, vai, André. Fala. Não, é que acho que isso do entretenimento, somado ao FOMO, né, a esse medo de ficar de fora, assim, porque eu brinco com isso, né, a gente já... Uma expressão que foi tão comum mas você tem que ir, né? Você tem que ver a nova temporada de não sei o que lá, você tem que assistir o seriado tal, o filme tal, você tem que ler um livro tal, assim. E aí na sociedade em que tá todo mundo fazendo stories e compartilhando o que tá vendo, o que tá lendo e etc o tempo inteiro, vira uma pressão tanto direta, assim, de bons amigos dando boas indicações pessoais e etc, porque conhecem você e sabem que de repente você vai gostar, quanto uma coisa meio difusa, assim, né, que tá realmente, se sente meio arrastado, assim, tá todo mundo lendo, vendo, fazendo tal coisa, assim. Então, eu acho que, como você falou, né, da principal causa, né, o 24/7 e essa questão do influxo, não só de demanda de trabalho, mas de demanda de entretenimento, assim, que é uma coisa sem fim, né? Você tem Amazon, Netflix, Disney, é um mundo de serviço de streaming, assim, você não esgota entretenimento, então você não acaba. E eu falei que a gente ia, claro, dar enfoque na questão do trabalho, mas assim, essa questão do estar conectado o tempo inteiro, né? Uma coisa não se justifica, mas uma coisa é quando a pessoa tem medo de perder o trabalho, de que essa relação de trabalho fique prejudicada se você não responder a mensagem da sua chefe às 11 da noite. Agora, veja o poder, né? O poder disso aqui, né? Não é isso aqui que manda na gente, né? E é uma geração uma geração como um todo. Hoje a gente está completamente refém, se a gente não tem uma intencionalidade né, de deixar e falar, não, isso aqui não é, eu não sou acessível o tempo inteiro, né? Eu tenho a família, eu tenho as minhas práticas, eu tenho as minhas coisas, né? E quem é que bota esse limite? De novo, a gente entra nesse conceito
da autoexploração em todos os sentidos, né? E eu acho que muitas vezes essa parada que a gente está fazendo aqui, é isso que a gente está fazendo. É por isso que eu digo para vocês, não pensem que isso tudo que a gente está falando aqui é para você ensinar na escola dominical, para você aconselhar alguém, não, por favor, faça a sua reflexão, né? A gente está aqui para fazer esse caminho, né? A gente precisa parar e falar, pera um pouco, por quê? Disse quem que eu tenho que ficar 24 horas por dia ligado aqui, né? E é por isso que a gente precisa voltar para essas referências que eu mencionei, né? Assim, o que a gente entende que é a nossa vida? O que é ser humano? O que é o trabalho? É claro que em determinadas fases da vida, então tem lá uma geração de pessoas com filho pequeno, né? É uma fase da vida, você tem filhos pequenos, então como é que você vai encontrar recursos comunitários, familiares, para poder ter esse tempo de organizar a sua vida, para poder descansar também nesse momento? Cada um tem uma circunstância, né? André, você quer que eu responda aquela pergunta lá que o Ricardo Isso. falou? Você localizou? Eu vou ler para ficar gravado. Tá, lê. O Toshi fez uma pergunta, né, Hum. falando que a gente vive numa geração com pouca resiliência e que deve se desenvolver resiliência. Mas qual é o limite que essa perseverança pode levar à fadiga e leva ao estresse versus essa ideia do desenvolvimento da resiliência que dizem ser importante? Uhum. Eu acho que a gente tem esse conceito de que algumas coisas nos desumanizam, né? Esse excesso, qualquer excesso nos desumaniza, né? Nos tira do que a gente foi criado para ser, né? Eu costumo brincar que, inclusive, excessos relacionados à nossa estrutura religiosa, muitas vezes, né? Não estou falando de prática de oração, nada disso, mas às vezes a gente se ocupa tanto de algumas coisas assim que a gente deixa de olhar para quem está lá fora, para o outro, para o próximo. Então, reorganizar o nosso tempo, reorganizar o tanto de energia que a gente coloca dentro daquilo, né? Então, quando você fala sobre a questão de uma geração que não tem resiliência, eu acho que a gente está falando de um conceito, né? De um conceito de pessoas que toleram frustração, né? De que tentam várias vezes até. Eu acho que é aquele limite de qual é o limite que a gente sempre se pergunta, qual é o limite da violência, qual é o limite da agressão, da falta de autocuidado, né? Da saúde e doença, quando que a gente adoece? Onde a gente adoece? E é uma pergunta difícil, porque eu acho que tem um conceito que é o limite que eu estou falando aqui, que é o quanto a gente coloca de tempo e energia nas coisas, mas tem coisas que eu acho que tem a ver com características de personalidade, né? O que é estresse para mim, isso é um conceito. O que é estresse para mim pode não ser estresse para você, né? O meu limite pode ser diferente do seu limite. Eu posso ser muito mais frágil para algumas coisas e eu precisar parar aqui e você falar, não, eu consigo aqui e aqui tá bom, aqui não tá me machucando, é aqui que me machuca, né? Então, é uma linha muito tênue. Eu acho que a gente precisa sim incentivar a disciplina, a perseverança como característica, né, na nossa trajetória de fé, na nossa trajetória de amadurecimento emocional e espiritual, que são caminhar juntos, né? Eu acho que o limite não sei se eu respondi a pergunta mais ou menos, mas o limite eu acho que é esse, assim, é quando a coisa começa a nos trazer prejuízos emocionais, espirituais, eu acho que tem um limite. Agora, qual é esse limite? Eu acho que não tem uma resposta universal, assim, mas eu acho que é o que nos desumaniza, aquilo que nos leva para aquilo que Deus não nos criou para ser, né? Acho que dá para pensar bastante nessa. Aproveitando aí a provocação da Karen para pensar, eu peguei esse livro ali na minha prateleira, não sei se dá para vocês verem, chama Uma História Íntima da Humanidade, de Theodore Zeldin, um historiador britânico. E
É um livro interessante. São várias histórias, não é um livro sequencial. E todas as histórias têm como personagem principal uma mulher e são ambientados na França. Eu não sei se as histórias são reais, verídicas, ou se ele criou essas histórias. Mas tem uma história que eu gosto, na verdade, a primeira história, que é de uma tal de Juliette. E essa Juliette era uma diarista em Paris. E o sonho dela era deixar aquela situação, estudar, se formar, conseguir um outro emprego e ter uma condição econômica e uma condição de vida melhor. Mas o fato é que ela se envolveu com um namorado dela, esse namorado, eles tiveram um filho e o sujeito, então, a abandonou, e agora, com um filho sozinha, ela tinha que continuar fazendo o seu trabalho de diarista para sustentar o filho e a ela. Mas o seu sonho de liberdade continuou. E ela, então, se envolveu com outro cara, obviamente arrumou um outro filho, o cara também a abandonou, ela agora com 2 filhos via o seu sonho de liberdade cada vez mais distante. E nesse capítulo, o Theodore ele explora o conceito de escravidão em toda a história da humanidade, na Rússia, na China, em países da Europa, enfim, ele explora o conceito de escravidão e ele dá 3 motivos pelos quais as pessoas muitas vezes permanecem escravas, né? E me chamou muita atenção o terceiro motivo que ele apresenta para as pessoas serem escravas. E o terceiro motivo, ele diz que é uma deixa eu achar aqui a expressão dele, bem rapidinho. Ele diz que o escravo é o antepassado do atual executivo burocrata. Porque diz que o homem livre, no Império Romano, por exemplo, era uma pessoa que não trabalhava. Esse era o conceito de um homem livre. Ele não trabalhava, ele tinha escravos, ele tinha um mundo de gente que trabalhava para ele. Ele falou, e alguns desses escravos eram pagos. Ele disse o moderno executivo, CEO, burocrata, ele é uma pessoa que trabalha 12, às vezes 14 horas por dia, fim de semana, carrega o seu computador para as férias, seu celular funciona 24 horas, e ele ajuda a manter um burocrata num iate no Mediterrâneo, bebendo champanhe, cercado de mulheres belíssimas, sem trabalhar, com todo o seu dinheiro aplicado na bolsa, e um mundo de executivos pelo mundo inteiro trabalhando para torná-lo cada vez mais rico. Então, ele comenta que a escravidão é uma condição da qual a humanidade nunca se viu livre dela, né? Então, eu acho que esse é um tema assim, que, às vezes, quando pensamos em trabalho e pensamos em descanso, nós temos que levar em conta, né? Porque, por exemplo, as condições de uma pessoa que hoje ganha o suficiente para pagar a moradia e a comida do mês, e eu não estou aqui incluindo roupa, nem remédio e nem outras coisas essenciais, é o que um escravo ganhava quando havia escravidão no Brasil ou em qualquer outro lugar. Ele ganhava casa e ganhava comida, e ganhava um par de roupa, né? Ele ganhava isso. Hoje tem trabalhador que não consegue ganhar o suficiente para isso, né? Não tem condição de pagar o lugar para morar, não tem condição de pagar a roupa que veste. Então, assim, essa condição em que nós vivemos, assim, a realidade que envolve trabalho e as nossas relações dentro do trabalho e o conceito de descanso, elas precisam ser vistas à luz do que você comentou hoje, né? Assim, a gente vive numa cultura que é consumista, né? E ela consome religião, consome trabalho, consome lazer. O lazer é uma commodity, o lazer é um produto, é uma mercadoria, né? E a gente consome lazer, a gente consome, inclusive, o descanso, né? Então, assim, acho que ao longo desse mês nós vamos ter que entrar nessa dinâmica complexa, né? Que envolve essa relação trabalho-descanso, o trabalho. Quando eu
sou explorado, mas também não tenho condições de sair fora, como a Juliette não tinha condições. Ela era explorada, mas como é que ela vai deixar o trabalho? Tem 2 crianças para alimentar, né? Então, existe uma complexidade aí que envolve a realidade que a gente vive, mas o cristianismo oferece respostas, né? E a Karen tem essas respostas, eu tenho certeza disso. Pois é, então, eu não sei porque eu não estou rica, né? Eu podia já trabalhar em cima disso, né? Vender as respostas, tô brincando. Tenho mais sempre vou ter mais perguntas do que respostas, gente. Eu sou assim. Esses professores nossos aqui que vêm com esse discurso de levantar mais perguntas do que Não é? respostas. Então. Eu tenho a capacidade de complicar a vida de todo mundo. E a gente continua fiel aqui, só recebendo mais perguntas. Não é? Que Deus bom. tenha misericórdia. Karen, muitíssimo obrigado pela aula, foi extraordinário. As pesquisas, os comentários. Nós extrapolamos um pouco aqui, ferimos 5 minutos do descanso que você tinha falado que era para a gente ser atento também. Eu vou pedir para o Azaf orar encerrando para a gente, mas já externo aqui nossa gratidão a Deus por essa primeira aula e ficamos serenamente ansiosos pelas próximas. Oremos. Pai, obrigado pela vida da Karen, obrigado por mais esse módulo e obrigado, acima de tudo, pelo descanso, Senhor. Obrigado porque o Senhor é nosso Pai e tem trazido a certeza de que o Senhor tem cuidado da gente e que estamos individualmente, coletivamente, debaixo do Teu cuidado, do Teu amor e da Tua vontade. Que o Senhor nos dê, de hoje até terça que vem, um período para poder refletir sobre a nossa rotina, sobre os nossos ritmos, sobre os nossos cronogramas e que possamos descansar, Pai, em Ti. Em Cristo oro. Amém. Boa noite, gente. Bom restante de semana. Gente, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Obrigado, Karen, mais uma vez. Temos a certeza de que vai ser um mês muito, muito, muito rico. Todos nós precisamos entender esse chamado para o descanso. Deus abençoe a todos. Boa noite, gente. Boa semana. Deus abençoe. Muito obrigada. Obrigada. Deus abençoe a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente.